Eu tive o primeiro contato com o BIM durante a graduação, no início, por volta do quarto, terceiro semestre. Aí um dos primeiros softwares BIM que eu comecei a utilizar foi o Revit, que é um programa bom, mas sempre que o problema que você tinha batia na criação, edição de famílias, aí esse problema ficava muito difícil de transpor. As coisas que eu visualizei no ArchiCAD que me deixaram mais empolgados do que no Revit. Primeiro que ele é um software mais intuitivo, resolver os problemas nele é mais fácil. Segundo que os elementos são mais parametrizáveis do que no Revit, então você não tem aquela problemática grande das famílias, você consegue mudar, parametrizar quase tudo. Eu acho que isso me cativou como usuário desse programa. Eu escolhi fazer o curso porque eu já tinha usado o ArchiCAD uma vez para um projeto e era o software que eu tinha escolhido para fazer o meu projeto final de graduação e para ser usado no futuro profissional. Só que com a chegada do projeto final da graduação eu tinha prazo e aí aprender, digamos assim, sozinho ia demorar muito tempo que eu não tinha. Então o curso me deu uma segurança inicial para começar a fazer projetos grandes como o meu projeto de graduação em um tempo curto e já com algumas soluções para problemas futuros que eu sei que eu ia ter com o meu projeto. Olá, seja bem-vindo à terceira aula da semana BIM para Arquitetos. Durante essa semana eu estou mostrando o caminho que profissionais e estudantes de arquitetura, design e engenharia podem trilhar para dobrar a produtividade por meio da implementação da tecnologia BIM sem perder a liberdade e qualidade projetuais. E nesse vídeo eu vou falar sobre o fluxo de trabalho em BIM e como o ArchiCAD nos auxilia nesse processo, podendo utilizar uma ferramenta BIM com agilidade durante todas as fases de projeto, desde o estudo preliminar até o projeto executivo. Na aula 1 dessa série, eu mostrei o que é e por que a tecnologia BIM é muito superior ao sistema tradicional CAD, tanto no aumento da produtividade como na qualidade dos projetos. Eu mostrei também os 5 fatores do ArchiCAD que fazem com que a sua transição para a plataforma BIM seja mais fácil e viável. Na aula 2, eu falei sobre os 3 pilares que sustentam o desenvolvimento de projetos com a ferramenta BIM e a importância de ganhar domínio da modelagem, documentação, além de ter um fluxo de trabalho adequado, que te permita utilizar a ferramenta BIM com agilidade e eficiência durante todas as fases de projeto. E eu quero também, antes de começar, aproveitar para agradecer os comentários que eu tenho recebido durante essa semana. Para mim é uma experiência incrível gravar esses vídeos e compartilhar com centenas de pessoas. E quando eu recebo um comentário de vocês com um feedback positivo, eu fico bastante feliz, porque percebo que o meu conteúdo está realmente ajudando muitas pessoas, como o Jailton Nogueira, que deixou esse comentário. Olá Lucas, sou arquiteto e usuário do Revit há 8 anos. Resolvi aprender e usar o ArchiCAD há uns 3 meses e tive uma surpresa muito boa. Adorei o programa, a forma como é estruturado, a linha de aprendizagem, o fluxo de trabalho, o modo como as informações são filtradas, a parametrização dos elementos, tudo muito bom. Fiz meu primeiro projeto e gostei do resultado. Ainda preciso aprender bastante coisa e pretendo investir tempo para isso. Suas dicas têm sido muito úteis no processo. Muito obrigado! E o mais legal é ver que a Semana BIM para Arquitetos tem ajudado não só arquitetos e estudantes de arquitetura, mas também engenheiros, como o Nicolas, que postou o seguinte comentário. Boa tarde, Lucas. Bacana demais essa introdução ao mundo BIM. Sou engenheiro civil e essa facilidade de integração entre as diferentes plataformas, além de uma representação mais vistosa para detalhamentos, realmente é algo muito sedutor. A partir de seus outros tutoriais, já venho dando meus primeiros passos na plataforma. Deixo meu muito obrigado e um parabéns pelo excelente trabalho. Forte abraço! Bom, eu preciso lembrar você também que esse conteúdo da Semana BIM para Arquitetos não vai ficar no ar por muito tempo. Então, se você perdeu algum dos outros conteúdos depois de finalizar, esse aqui vai lá e confira os outros também. Em algum lugar dessa página tem um link para as outras aulas. Basta você clicar que vai ser direcionado para elas. Bom, agora vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. Como prometido, irei dar mais detalhes sobre o terceiro pilar do desenvolvimento de projetos no ArchiCAD que introduzimos na aula passada. Portanto, nessa aula eu vou te dar um mapa geral do fluxo de trabalho em BIM com o ArchiCAD, para que você saiba onde você está e por onde você deve ir para alcançar o seu objetivo final.
E para te auxiliar a entender melhor esse percurso, eu vou te dar também nessa aula alguns pontos de referência, através de exemplos práticos pontuais do uso do ArchiCAD nesse fluxo de trabalho. Bom, e se durante essa semana eu estou te passando o mapa, os pontos de referência, para que você possa alcançar esse objetivo, migrando para o BIM com o ArchiCAD, o que é então o BIM para arquitetos? Qual é a diferença entre o meu curso fechado e a semana BIM para arquitetos? No final dessa aula eu vou te dar mais detalhes e explicar melhor o que é esse programa de treinamento que eu estou prestes a abrir. E olha só, mesmo que você não se torne meu aluno no final, está tudo bem. Você já vai ter tido acesso a um conteúdo transformador e de muito valor. Vamos então para o nosso mapa geral. Primeiramente, esse mapa tem diferentes escalas e recortes, porque o BIM por si só é um universo. Quando a gente fala de BIM, não estamos falando apenas de um software, de uma ferramenta como o ArchiCAD ou Revit, mas o BIM também é uma metodologia de trabalho colaborativo, que utiliza a modelagem da informação da construção. E ele está presente em todo o ciclo de vida do empreendimento, da edificação. Está presente nas fases que antecedem a obra, desde o estudo de viabilidade e ao projeto de fato, como também na fase de obra propriamente dita, na parte de modelo de construção e fabricação. E também está presente até mesmo na manutenção do edifício após a obra. Claro que em cada um desses casos são profissionais diferentes envolvidos e softwares, ferramentas diferentes também envolvidas. Então, dentro desse grande espectro, nós vamos abordar apenas um dos muitos outros tipos de uso que o BIM tem, que é o design autoral para projeto de arquitetura. Por isso, a semana tem esse foco e também o curso BIM para arquitetos tem esse foco, utilizar o BIM para projetos de arquitetura. Então, vamos lá para o nosso mapa. Outro fator que anda junto com as etapas de projeto e o fluxo de trabalho é o nível de desenvolvimento dos elementos do modelo, ou o ND. Esse ND classifica qual é o nível de detalhamento, tanto das informações geométricas como não geométricas. E essa classificação vai do nível 100 até o nível 500, sendo que o nível 100 seria, por exemplo, um estudo de viabilidade, um estudo de massas, onde a gente não tem a geometria correta dos elementos. E já o nível 500 seria como construído, após a finalização da obra. Outra coisa importante também é a gente entender que a gente não pode dizer que existe um modelo em um ND 100, um ND 200 ou 300, por exemplo. Mas o que acontece, na verdade, é termos um modelo com vários elementos em níveis de desenvolvimento diferente. Por exemplo, se você faz uma casa e nessa casa você vai ter portas nos quartos, na cozinha, que você vai utilizar uma porta comum, comercial, de 80 por 2,10. Essa porta vai ter um nível de desenvolvimento bastante simples no ArchiCAD, porque ela é uma porta comum que você vai encontrar em qualquer fornecedor. Já a porta de entrada dessa casa, digamos que você faça ela completamente diferente. Ela não tem no mercado e vai precisar ser fabricada. Sendo assim, você vai precisar ter um nível de desenvolvimento maior dessa porta, para que as pessoas consigam realmente executar esse modelo. Então, no mesmo projeto, numa mesma fase, uma finalização de um projeto executivo, você vai ter elementos com ND 200, 300 e outros com ND 400. Porém, para fins de linguagem e comunicação, a gente tende a atrelar esse nível de desenvolvimento dos elementos do modelo a uma fase de projeto. Sendo assim, o estudo preliminar, por exemplo, a gente poderia chamar de um ND 100. Isso se você está trabalhando ali desde a parte de estudo de viabilidade com estudo de massas. Já se você vai para um estudo preliminar como o que eu vou apresentar para vocês, com paredes, com espessura, você vê ela no 3D separada do volume, aí você já tem, por exemplo, um ND 200. Já numa fase de anteprojeto, quando a gente começa a inserir mais informações ao modelo, por exemplo, troca essas paredes de básica para uma estrutura composta, onde a gente define qual o núcleo da parede, espessura de revestimento e alguns elementos também não geométricos, algumas informações a mais, a gente já chega aqui num nível, por exemplo, de ND 300. E já na fase de projeto executivo, quando a gente coloca mais detalhe ao modelo e também mais informações, as especificações corretas, a gente chega, por exemplo, a um nível de desenvolvimento de 400. Então, basicamente, esses são os níveis de desenvolvimento que a gente trabalha nas principais etapas de projeto: estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo.
Quando falamos em BIM e fluxo de trabalho, não podemos deixar de falar em colaboração. Com BIM é muito mais fácil a gente colaborar modelos e já realizar compatibilizações ainda nas fases preliminares. Então, ainda que na fase de estudo preliminar, a gente pode compartilhar o nosso modelo para que ele seja aberto pelos engenheiros que farão os projetos complementares. E ainda assim, nessa fase de estudo preliminar, já é feita uma primeira compatibilização. E só então o projeto avança todo compatibilizado para a fase de anteprojeto, tanto arquitetura como estrutura e instalações. Assim, o projeto já nasce compatibilizado. E quando a gente avança o nível de desenvolvimento dos elementos do modelo, para a fase, por exemplo, de ND 300, vão aparecer novos elementos, mais informações, e assim, novamente, é necessário realizar a compatibilização, para então avançar para a parte de projeto executivo, onde todos os projetos serão finalizados e, por fim, compatibilizados novamente. Quanto mais cedo a gente consegue compartilhar e compatibilizar esses modelos entre as demais disciplinas, melhor é para o projeto e para o final da obra também. E as alterações que são feitas entre as mudanças de uma fase para outra são muito mais simples de serem executadas, não gerando aquelas mudanças drásticas no projeto, o que torna o processo de trabalho muito mais fluido e sem dores de cabeça. Agora, para que você possa entender melhor como funciona essa compatibilização, que acontece em todas as etapas, eu vou mostrar um outro exemplo aqui por meio de um croquis, onde a gente tem aqui ilustrado de maneira simbólica as três principais disciplinas: arquitetura, estrutura e instalações. Bom, a primeira coisa que a gente faz então é desenvolver esse modelo de arquitetura. Esse modelo de arquitetura ele é compartilhado por meio de um formato IFC, que é um formato não proprietário, que pode ser aberto em qualquer outro software BIM. Sendo assim, o arquiteto pode trabalhar no melhor software de projeto para arquitetura, como o ArchiCAD, enquanto que o engenheiro pode trabalhar com o melhor software para a área dele, que faz cálculos específicos, como o caso do Tekla ou o Weberic. E assim, o projeto estrutural ele nasce em cima dessa base da arquitetura. Depois, esse projeto de estrutura também é compartilhado por meio de um formato IFC, que vai ser a base, juntamente com a arquitetura, para o desenvolvimento das instalações. Por fim, nós temos então os três primeiros modelos preliminares de arquitetura, estrutura e instalações. Esses modelos podem ainda ser inseridos em um modelo federado, para gerar uma compatibilização com todas as disciplinas inseridas ao mesmo tempo. Esse modelo federado pode ser gerado em uma plataforma externa e pode ser feito a compatibilização tanto pelo arquiteto, se ele for responsável por isso, ou uma pessoa contratada à parte. E aqui nesse modelo federado a gente vai ter a estrutura, as instalações e a arquitetura, todas elas vindas nesse formato IFC. Depois de gerada essa compatibilização, onde a gente vai visualizar em 3D todos os elementos das três disciplinas, com as informações de cada um, a gente pode também gerar um outro tipo de arquivo, que é um arquivo de comunicação apenas. Esse arquivo não tem geometria, apenas textos, mensagens, como se fosse um WhatsApp BIM, onde o arquiteto vai comunicar ao engenheiro estrutural solicitando alguma modificação no projeto, a parte de instalações para a estrutura e assim por diante. Ou o próprio gestor de projeto, esse que está fazendo a coordenação, pode mandar essa mensagem para ambas as disciplinas. Então, esse tipo de arquivo é um arquivo chamado BCF. Então, basicamente, é assim que é feito o esquema de colaboração, de compatibilização BIM entre as diversas disciplinas. O ArchiCAD, por exemplo, ele já tem uma ferramenta para isso dentro do programa, para que a gente possa não só exportar o modelo em IFC e receber esse modelo também da estrutura para gerar compatibilização, além de poder mandar e receber essas mensagens por meio do arquivo BCF. Então, para exemplificar esse fluxo de trabalho de colaboração, que ele ocorre em todas as etapas, no final dessa aula eu vou mostrar também como faz na prática esse processo de colaboração, exportando um arquivo IFC, recebendo e mandando comunicação por meio do arquivo BCF. Então, vamos lá para o computador. Então, existem várias formas de começar um projeto no ArchiCAD. Você pode começar a partir de grelhas, como os eixos dos pilares do nosso projeto. A partir de um elemento grelha como esse, você pode pegar a ferramenta parede. Eu posso já utilizar um favorito aqui do template padrão para o Brasil, como a alvenaria de superfície branca. Clico duas vezes, eu vou apenas mudar a espessura da parede para 20 centímetros e também a linha de referência eu vou colocar central.
Então eu vou pegar aqui desse ponto até o outro e eu faço meu retângulo geral do meu projeto. Uma outra forma de modelar do zero aqui o nosso projeto é criando linhas guias. Eu posso arrastar, clicando e soltando a linha guia para minha parede e depois criar uma linha guia de cópia com uma medida exata. Basta pousar o mouse sobre uma linha guia, clicar nesse ícone laranjado que aparece, pressionar a tecla Ctrl e começar a digitar as medidas. Lembrando que eu não posso soltar o botão esquerdo do mouse até começar a digitar as medidas. Por exemplo, 5,32,5. Agora sim eu posso soltar o botão do mouse e apertar o Enter. Então aqui eu tenho o espaço interno desse ambiente. Posso utilizar agora a linha de referência pela face interna, já que eu dei uma medida interna do meu ambiente. E eu também vou colocar uma parede de 15 centímetros. Eu clico nesse ponto de referência, vou mudar aqui a geometria para uma parede única, levo até o final e a minha parede está criada. Uma outra forma de criar também paredes aqui do zero no ArchiCAD é digitando medidas para o meu orientador. Basta posicionar o mouse numa quina da parede, levar o cursor para o lado que eu quero modelar e apertar a tecla D de distância. E aqui eu vou dar uma distância daquele ponto de 1,35. Eu vou dar um Enter, ele começa a modelar a partir daquele ponto. Basta levar agora até o final. Uma outra forma ainda de modelar paredes do zero aqui no ArchiCAD é fazendo uma cópia. Para isso eu vou selecionar essa parede, acessar o atalho Ctrl D ou Command D se eu estiver trabalhando com Mac e digitar uma distância que eu quero copiar essa parede, por exemplo 2,42,5, eu dou um Enter. Para fazer essa parede chegar até o final, ou eu posso clicar nesse ponto de referência e levar ela até o final, ou eu posso clicar aqui em ajustar e depois novamente na parede ele vai fazer esse ajuste. E o mais legal é que quando eu vou no meu 3D, todas as paredes já estão ali modeladas. Vamos voltar para o térreo que eu vou fazer algumas alterações e acrescentar portas e janelas. Entrando aqui no térreo, eu posso pegar aqui, por exemplo, a ferramenta porta e também utilizar, dentre os favoritos, uma porta simples como essa daqui. Uma dúvida que muita gente me pergunta é como colocar uma boneca de 10 centímetros na porta. Você pode fazer de duas formas também. Eu posso marcar da mesma forma ali que eu fiz lá com as paredes, dar uma distância exata, eu marco esse ponto, dou uma distância exata, aperto a tecla D e dou 0,10. Ele vai colocar ali com 10 centímetros de boneca. Eu posso medir aqui, que você vai ver que tem exatamente os 10 centímetros da boneca. Ou eu posso simplesmente inserir aqui essa porta na posição que eu quero e depois selecionar e movimentar os 10 centímetros da boneca. Inclusive eu posso copiar essa porta com a mesma distância para criar a segunda porta desse ambiente. Bom, para finalizar, eu vou também selecionar essa minha parede e mostrar uma outra edição muito interessante para esticar uma parede uma medida exata. Por exemplo, digamos que eu queira crescer essa parede 9 metros para o lado esquerdo. Basta selecionar essa parede, clicar no ponto quente, pressionar a tecla Shift e depois a tecla D. Eu digito aqui 9 metros e dou um Enter e ele já cresceu os 9 metros. Essa parede central eu vou alterar aqui a espessura para 30 centímetros. Eu vou pegar agora a ferramenta laje e vou modelar aqui uma laje nesse volume para fechar aqui mesmo no 3D. Uma outra ferramenta muito interessante nessa fase de estudo preliminar é o pintor de superfície, onde eu posso testar e aplicar texturas diferentes ao meu projeto. Para isso basta entrar aqui em documentação, imagem final 3D, pintor de superfície, e ele vai habilitar essa janela aqui com as superfícies que eu tenho aqui no meu arquivo de projeto. Lá no curso BIM para Arquitetos, novamente eu ensino detalhadamente como que a gente cria novas texturas, cria materiais, superfícies, como que a gente pode aplicar ao nosso projeto, mas eu vou ter que mostrar aqui de maneira mais rápida para vocês, somente a utilizar essas superfícies que nós temos aqui também. Por exemplo, eu posso pegar aqui essa pedra cantaria, eu vou aplicar a todo esse volume de pedra. Posso também captar uma textura, por exemplo, essa pintura branca, e aplicar ao volume da minha laje. Quando a gente finaliza aqui a nossa modelagem, já tem ali um estudo preliminar completo no ND 200. Você pode ver que eu tenho aqui toda a modelagem da arquitetura, todos os elementos, porém ainda estão com elementos básicos, genéricos. Ainda tenho aqui uma parede de estrutura básica, sem composições. Como que a gente faz então para evoluir o nível de desenvolvimento dos elementos do modelo? Bom, primeiramente, para a gente alterar uma parede básica para composta, colocando aqui mais informações, basta a gente selecionar
essa parede e, claro, já ter criado as composições. Aqui eu não vou mostrar como que cria as composições, como cria os novos materiais, para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, eu vou selecionar aqui uma parede que a gente tenha, por exemplo, essa aqui de pedra, e aqui eu vou alterar a estrutura para a estrutura composta. Sendo assim, eu posso selecionar uma composição daquelas que eu já tenha criado, por exemplo, essa pedra rústica mais bloco de concreto estrutural. Você pode ver que agora ela já tem camadas. Se você quiser, você pode também selecionar de maneira automática várias paredes que têm o mesmo critério, acessando o comando de pesquisar e selecionar pelo atalho Ctrl F. Aqui eu posso colocar um critério, por exemplo, eu quero selecionar todas as paredes e eu vou adicionar um segundo critério, que é a geometria, que tenha a largura, eu vou adicionar, igual a 20 centímetros. Eu vou clicar em mais e ele vai selecionar todas as paredes do meu modelo que tem essa espessura de 20 centímetros. Bom, feito isso, a gente já selecionou aqui todas as paredes que estão compondo o nosso projeto. Eu posso então alterar agora para parede composta e modificar aqui para textura externa com pintura branca. E se a gente for lá na planta, a gente vai ver que essa composição já foi aplicada para todas as paredes de 20 centímetros que estão nas extremidades. Eu posso, por exemplo, fazer aqui um retângulo de seleção mostrando todos os pisos e aperto agora um F5. E eu vou visualizar aqui todos os meus elementos com as camadas que eu coloquei. E assim a gente vai evoluindo o nível de desenvolvimento dos elementos do nosso modelo. Bom, agora a gente vai falar sobre o principal recurso do ArchiCAD que nos auxilia nessa organização do fluxo de trabalho, que é o nosso mapa de vistas. Lá na nossa aula 2 da semana BIM para Arquitetos, a gente viu como que eu transformo uma vista que estava ali de projeto executivo com características de uma vista de estudo preliminar, quais são os filtros de vistas que influenciam a mudança dessas plantas. E agora a gente vai ver na prática como que essas mudanças são aplicadas e salvas em um mapa de vistas de acordo com o nosso fluxo de trabalho. É aqui no mapa de vistas, então, que eu posso salvar todas aquelas pré-definições que eu faço, modificando a minha vista. Se você não assistiu ainda a aula 2, depois que você terminar essa aula, vai lá na aula 2 que você vai ter dicas de como transformar aqui a sua vista, criando novas representações de acordo com a sua necessidade. Então, quando a gente chega no nível aqui de projeto legal, eu posso ter aqui no meu navegador um conjunto de vistas já pré-salvas no meu template, inclusive com as configurações que eu utilizo no projeto legal, para minha prefeitura, para minha administração, do tipo que eu apresento. Por exemplo, aqui eu tenho uma planta baixa do térreo, onde eu já escondi todas as tramas, sendo que os projetos de aprovação na minha cidade são assim: a gente precisa entregar sem tramas de corte, sem achuras nas paredes. A mesma coisa nos cortes, eu não posso ter um corte colorido, como é o que a gente vê por padrão quando a gente cria ali um corte no ArchiCAD. Inclusive, se eu tirar aqui a minha sobreposição, você vai ver aqui um corte colorido. E assim acontece com as elevações e tudo mais que eu quiser deixar nesse meu mapa de vistas. Aqui numa fase de projeto executivo, onde eu já tenho aqui meu mapa de vistas organizado com todos os meus entregáveis para essa fase. Então eu tenho aqui, além de um modelo mais detalhado, eu também tenho o nível de documentação diferenciada. Por exemplo, eu tenho aqui não só uma planta baixa do térreo técnica com os acabamentos, como tenho também uma planta de forro, que você vai ver a representação gráfica dela completamente diferente. Onde eu tenho laje, por exemplo, eu deixei branco. Onde eu tenho forro, eu deixei essa trama cinza. Inclusive, a própria representação dos elementos, das paredes, com essa trama sólida escondendo as camadas que eu tenho na minha parede. As portas escondidas, mostrando apenas o vão, como eu realmente gostaria de apresentar em uma planta de forro. Inclusive, até a escada, se você for ver, ela aqui já está também em projeção, mostrando aqui o recorte que eu tenho do forro lá em cima. Então, se eu quiser fazer um detalhamento de forro, uma planta com iluminação, eu pego essa base aqui, com essas configurações e desenvolvo a minha planta de iluminação. Indo para a parte de planta de piso, a mesma coisa. Você vai ver que aqui agora eu já tenho o início da minha escada, porque ela influencia aqui na minha paginação de piso, e o restante já está em projeção. E eu consigo ver aqui não só a paginação do meu piso, como cores diferenciadas para mostrar os materiais diferentes que eu tenho no meu projeto. Então eu vou voltar aqui para a planta do térreo para você ver como ela está bem diferente. Isso aqui foi um exemplo apenas para as plantas, mas a gente tem também aqui todas as pranchas de projeto executivo organizadas a partir daquelas vistas que nós criamos e salvamos e inseridas aqui no meu projeto executivo.
Da mesma forma, posso organizar aqui um conjunto só para projeto executivo, outro para estudo preliminar, outro para projeto legal, de maneira que quando eu for modelando e evoluindo o meu modelo, assim as minhas vistas vão estar praticamente 80%, 70% concluídas ao final da modelagem, faltando apenas algumas cotas, rótulos, outras informações referentes somente àquela planta que eu ainda não tinha no meu modelo completo. E aqui eu tenho, por exemplo, nesse projeto, o meu memorial de cálculos, o quadro de áreas como a gente entrega na prefeitura, a planta do térreo, nós temos ela aqui com todos os acabamentos de piso, parede e forro, e a área de cada um deles, com o ID que a gente apresenta na planta. Nós temos aqui a planta do subsolo, do primeiro pavimento, cortes e fachadas, mapeamento de esquadrias, além do quadro de esquadrias comum que a gente está acostumado a utilizar, e também o nosso detalhamento de áreas úmidas. Então, ter o domínio desse mapa de vistas é muito importante para que você realmente tenha não só a organização do seu trabalho, mas realmente alcance esse aumento na produtividade, na qualidade dos seus projetos. Esse é o projeto que a gente utiliza no curso BIM para Arquitetos e foi modelado utilizando o template padrão para o Brasil e depois evoluindo com todas as definições que a gente ensina no curso para se adequarem a um projeto real pronto para ser entregue. Ao final de toda essa modelagem, ao final de toda a organização do mapa de vistas, de acordo com o seu fluxo de trabalho, para cada uma das etapas de projeto, você vai ter um projeto completo como esse, de maneira que você possa salvar depois como um template atualizado. E os seus novos projetos vão sendo feitos de maneira muito mais rápida, porque todas as vistas já estarão organizadas, os mapas criados, a sua forma de trabalhar planejada para que você ganhe mais produtividade e qualidade nos seus projetos. Bom, e agora para finalizar eu vou simular aquele processo de colaboração, exportando o modelo primeiramente da arquitetura em IFC para ser aberto em outro software de modelagem, para realizar os projetos complementares, estruturais, instalações, pelo meu colaborador. Como que eu faço isso? Primeiro eu preciso estar numa vista 3D e é bom que eu visualize aquilo que eu quero enviar para o meu colaborador. É bem provável que não interesse para ele, nesse primeiro momento, o mobiliário. Então eu posso utilizar aqui uma combinação de vegetais, inclusive que já vem criada no template padrão, que é de checagem em modelo estrutural, já que eu estou pensando numa exportação justamente para modelo estrutural. Então eu vou esconder aqui todos os elementos que não interessam para essa fase de arquitetura. Outra questão que pode ser interessante ainda, na hora de enviar esse projeto, esse modelo, pode ser que você queira exportar somente a parte do núcleo das paredes e só o núcleo dos elementos estruturais. Se for isso o caso, você pode vir aqui em modelo completo e alterar para apenas o núcleo. Assim ele vai esconder tudo que for acabamento, reboco, deixando apenas o núcleo dos elementos. Feito isso, você vai no menu Arquivo, Salvar como, escolhe o tipo de arquivo para IFC. Você também pode escolher um tradutor que melhor se adeque ao software que o seu colaborador vai abrir. Por exemplo, aqui nós temos Revit, Tecla. Nesse caso eu vou colocar a exportação geral. Vamos exportar aqui BPA Arc. Vamos salvar e pronto, a exportação já foi feita. Bom, então digamos que você já mandou aquele modelo então IFC para o seu colaborador, ele já desenvolveu o estudo preliminar de estrutura e agora ele te envia também um arquivo IFC. E não somente o arquivo IFC como modelo da estrutura, mas também um arquivo BCF, que é aquele arquivo de comunicação que eu falei para vocês lá naquele esquema, com algumas sugestões, algumas revisões ou solicitações para modificação do projeto. E agora a gente vai fazer então a importação desse IFC e também do BCF para a gente ver na prática como é que funciona. Primeiro você tem que estar numa vista de planta e agora basta ir no menu Arquivo, Interoperabilidade e Agrupar. Agora a gente escolhe o nosso arquivo que recebemos em IFC e depois clicamos em Abrir. Posso clicar em OK para a biblioteca interna e agora ele faz uma checagem de níveis. Posso deixar essa checagem de níveis assim, já que ele foi modelado da maneira correta. Clico em OK e OK novamente. Outro recurso interessante do ArchiCAD, inclusive já vem no template padrão para o Brasil, é essa sobreposição gráfica de modelo de checagem estrutural, para que ele mostre em destaque vermelho tudo que é estrutura, que for o que você importou ou que tiver no seu próprio modelo também classificado como estrutura. E agora facilmente a gente consegue visualizar a estrutura em vermelho, tanto a projeção das vigas e dos elementos que estão no segundo pavimento, como as paredes estruturais e pilares do térreo. Vou entrar aqui então no 3D, eu posso
utilizar essa mesma sobreposição gráfica de checagem de modelo estrutural e agora eu consigo ver ali em vermelho tudo que está de estrutura do meu projeto. Bom, e agora eu vou importar o arquivo BCF, que é o arquivo de comunicação. Eu vou entrar então aqui no menu Documentação, Ferramenta de Anotação e aqui eu clico em Importar. É justamente aqui que eu vou pegar os comentários da estrutura que veio em formato BCF. Clico em Abrir e agora clico em OK. E olha só, lá no próprio projeto estrutural, ele já identificou um choque. Depois de ter feito a sua estrutura, pediu aqui uma alteração. Então eu posso clicar aqui 2 vezes, por exemplo, no comentário, e ele pediu aqui, ó, mover porta para evitar colisão com o pilar. Então isso é uma solicitação que ele fez. Vamos fechar aqui a comunicação. Eu posso clicar também 2 vezes nessa imagem que ele manda. Então eu consigo ver aqui que é uma porta ali do meu quarto, chocando com esse pilar que ele construiu. Então, como eu não tenho nenhum elemento aqui, eu poderia afastar essa porta e essa é a solicitação dele. Se eu não estiver visualizando e identificar por meio da imagem, eu posso então selecionar o choque. Eu posso aqui clicar em selecionar os elementos. Isso já facilita ver quais são os elementos que eu tenho no meu projeto e eu posso também focar nesses elementos. Eu tenho uma parede na frente que me dificulta visualizar, mas eu poderia aqui muito bem criar, por exemplo, um corte 3D. E eu já consigo visualizar ali qual é o conflito. E você pode ver o destaque em vermelho da porta que está em choque com o nosso pilar. Feito assim, eu posso entrar aqui na minha planta, por exemplo, do primeiro pavimento. E eu vou entrar aqui justamente nesse conflito. E eu posso mover até livrar do pilar, por exemplo, 25 centímetros. Com a porta ainda selecionada, posso clicar, por exemplo, agora em finalizado. E já não vai ser mais um choque. E eu posso adicionar também um comentário, ajuste da porta feito. E eu clico em adicionar. Então basicamente assim a gente vai tendo a conversa do nosso projeto. E agora eu quero entrar na ferramenta de detecção de colisões. Para isso eu vou entrar aqui no menu Modelagem, Detecção de Colisões. E agora aqui, no primeiro grupo eu posso pegar, por exemplo, as minhas portas ou janelas. Basta mudar aqui o tipo para janela também. E aqui eu vou escolher pilares. Então a gente vai fazer uma checagem de interferências entre esquadrias e pilares. Vamos clicar em verificar e entre esses 2 grupos ele encontrou uma colisão. Vamos clicar em continuar e agora a gente pode clicar nesse olhinho que ele vai mostrar a colisão em vermelho. Então aqui a gente enxerga que tem um outro pilar que também está em conflito com a nossa porta. Nesse caso eu não tenho como afastar essa porta aqui para o banheiro. Então, nesse momento, eu não vou poder afastar essa porta. Então, eu vou solicitar uma alteração para a estrutura. Eu clico aqui em capturar. Ele pegou essa imagem aqui da planta. E agora eu adiciono aqui um comentário. Verificar possibilidade de inverter a posição do pilar. Clico aqui em adicionar. E ali tem o comentário em relação a esse choque. Depois de gerar toda a compatibilização do nosso projeto, fazer as alterações da arquitetura necessárias, a gente pode gerar um novo IFC e também agora um novo BCF, contendo aqui todos os comentários da arquitetura. Clico agora em salvar e assim, quando os nossos colaboradores forem abrir o nosso IFC juntamente com o arquivo BCF que traz essas informações, eles vão ter não só o modelo atualizado, como também os comentários, solicitações de verificação e alterações de projeto. E assim, basicamente, é como a gente faz na prática a colaboração BIM entre as demais disciplinas. Durante essa semana eu te mostrei o que é e por que a metodologia BIM é muito superior ao sistema tradicional. Te falei das vantagens do ArchiCAD no processo de implementação, falei dos pilares da modelagem, documentação e fluxo de trabalho. Enfim, eu compartilhei tudo o que eu podia sobre a metodologia BIM para arquitetos, nesse curto espaço de tempo que eu tenho. Agora, se você quiser dar um passo além e se aprofundar nesse método, você pode se tornar um meu aluno e entrar para a próxima turma do BIM para arquitetos. Se nessa aula eu te mostrei o mapa geral e pontos de referência, e foi o que eu tenho feito durante toda essa semana, o BIM para arquitetos é o GPS, que
que mostra o passo a passo detalhado de cada etapa, para você poder chegar mais rápido aonde você quer, sem perda de tempo nem dores de cabeça. O treinamento BIM para arquitetos é 100% online, então você pode assistir de onde você quiser, no seu ritmo e no seu horário. As aulas são gravadas e editadas para irem direto ao ponto sem perda de tempo, com aulas curtas que são separadas por etapas e temas, para que você, mesmo que tenha apenas 15 minutos por dia, possa dedicar esse tempo para o estudo e ter avanço. Assim como um GPS, o BIM para arquitetos vai não apenas mostrar o passo a passo que você deve seguir para ir do estudo preliminar ao projeto executivo no ArchiCAD, mas também irá corrigir as suas rotas por meio do suporte tira-dúvidas que oferecemos durante um ano inteiro. Ou seja, é um ano inteiro comigo e com a minha equipe, para que você possa ter tempo suficiente para ver e rever as aulas quantas vezes quiser dentro desse um ano e ainda tirar as dúvidas que surgirem no processo de aprendizado. O curso BIM para arquitetos não é definitivamente um curso básico que não resolve o problema. Ele te leva do zero ao desenvolvimento de projetos executivos de arquitetura. O curso é indicado para você que não conhece nada de ArchiCAD, como para aqueles que já têm um conhecimento do programa, mas ainda não se sentem seguros para desenvolver um projeto executivo no ArchiCAD. Durante o curso, a gente vai desenvolver juntos o projeto de uma casa e ao longo dos módulos ela evolui de acordo com as etapas de projeto, desde o estudo preliminar ao projeto executivo. Isso faz com que você aprenda não apenas as ferramentas isoladas, mas a sua utilização na prática, dentro de uma metodologia e um fluxo de trabalho em BIM, incluindo compatibilização e checagem de interferências. Algumas pessoas me perguntam se nesse curso irão aprender a fazer também projetos de interiores. Embora o BIM para arquitetos não seja focado somente em interiores, quando chegamos na fase de projeto executivo de arquitetura, modelamos e documentamos alguns elementos e ambientes de interiores, como plantas de paginação de piso e forro, modelagem de marcenaria e bancadas de cozinha, modelagem e detalhamento do banheiro com ampliações e elevações interiores, além de apresentar detalhes construtivos utilizando os recursos de detalhe 2D e documento 3D, que podem ser aplicados por vocês depois também em projetos de interiores. E antes de terminar, eu queria dizer que publicar esses vídeos tem sido uma experiência muito positiva para mim. Eu amo ensinar e eu realmente sou apaixonado por essa plataforma, pela transformação que esse software proporcionou na minha vida profissional, na minha produtividade, na maneira de criar e desenvolver os projetos com o ArchiCAD. Mas o que me dá mais energia, mais orgulho, é poder ter a oportunidade de passar e ensinar as pessoas a terem esse mesmo tipo de transformação. E agora, se você está pronto para disputar uma vaga no curso BIM para arquitetos, fique atento à sua caixa de e-mail. Eu vou abrir as inscrições do BIM para arquitetos em alguns dias. E quando eu abrir, eu vou te enviar um e-mail com o link de inscrição. E eu preciso te dizer que as vagas do curso são bem limitadas, até porque eu e a minha equipe não conseguiríamos nos comprometer durante um ano inteiro com um número muito grande de pessoas, e a cada nova turma são novos alunos entrando. Por conta disso, as inscrições ficam abertas por um curto espaço de tempo. Não é raro horas e até minutos depois do fechamento das inscrições terem pedidos de pessoas que não conseguiram se inscrever a tempo. Então, se você tem algum interesse em fazer parte dessa turma e quer saber mais sobre o programa de treinamento, se cadastre na lista VIP pelo botão que está aqui embaixo. Deixe também um comentário me dizendo o que você achou dessa série de vídeos, se você tem alguma dúvida em relação ao conteúdo do meu curso, se você tem interesse em fazer parte dessa turma. Então é isso, já estou ansioso para começar essa nova turma e ter você comigo. Um grande abraço e a gente se vê na próxima segunda-feira. Eu sou o Rória, arquiteto romeno-alemão, me formei em Munique e moro e trabalho aqui em Brasília há mais de 10 anos. Quando soube que o Lucas estava ministrando cursos de ArchiCAD, me interessei logo. Não só pelo fato de conhecer o Lucas, ele já foi meu aluno, um ótimo aluno e um ótimo arquiteto, por sinal. Também viajou comigo com o ArchTour, que é um projeto de viagens arquitetônicas que eu tenho, mas pela possibilidade de retomar, me reaproximar a um programa que já usei antes de me mudar para o Brasil. Fora do Brasil, o ArchiCAD é bem difundido e escritórios muito bons usam ele. Quanto ao ArchiCAD, depois de tantos anos, fiquei surpreendido com a interface muito clara,
com a possibilidade de trabalhar projetos de acordo com as suas etapas, ou seja, elaborar pranchas de anteprojeto limpas, claras, de projeto de aprovação e depois de projeto executivo. As pranchas ficam bonitas, né? Com a possibilidade de editar os objetos muito fácil, para adequá-los às peculiaridades, de desenvolver detalhes construtivos. Quanto ao curso em si, o Lucas elaborou ele bem didático, sempre estruturado em torno de exemplos tirados do cotidiano arquitetônico de um escritório, de um arquiteto.